Então, prosseguindo aqui na ação penal 505.49.32.88, continuar o depoimento do senhor Pedro Augusto Ribeiro Noves. Esses pagamentos que o senhor afirma ter combinado com o senhor Antônio Palocci, algum deles destinado a ele mesmo especificamente, ou eram, como o senhor disse, caixa 2 de campanha? Não, absolutamente. Eu sempre entendi, e a forma como a operação se deu é de que se tratava de fato de recursos para o partido, para a campanha. Esse setor no qual, chamado de setor de operações estruturadas, que trabalhou o Huberto Silva, ele era subordinado a qual área dentro do grupo Odebrecht? O Hilberto era vinculado ao Marcelo. Era quem coordenava a atuação de Hilberto na condição de administrador desse conjunto de caixas, né? Mas mesmo durante o período que o senhor foi presidente da holding? Mesmo durante o período que eu fui presidente da holding. Então esse setor de operações estruturadas estaria vinculado especificamente à pessoa dele, ou eu queria entender essa estrutura organizacional? Veja, as operações, tanto a geração, quanto as despesas, quanto os pagamentos, eram extremamente descentralizadas, excelência. Uma grande parte no exterior, uma outra parte no Brasil, com recursos muitas vezes advindos do exterior, ou pagos no exterior a beneficiários brasileiros, né? E então não se pode falar em um setor, na medida em que as várias empresas operacionais, mais de 10 ou 15, tratavam disso independentemente. Mas não concentrava essas solicitações Eu entendo que o Hilberto justamente tinha esse papel de acompanhar essa geração e essa distribuição perante as empresas operacionais. Esse departamento aparecia em algum organograma do grupo? Eu nunca me lembro de ter visto, não, senhor. Certo. O senhor mencionou também, respondendo às questões, que esses pagamentos também envolviam depósitos em contas no exterior, é isso? Transferências por contas offshores no exterior, é isso? Sim, senhor. Esses pagamentos acertados com o senhor Antônio Palocci também envolveram pagamentos dessa espécie? O senhor tem conhecimento? Do que eu me lembro, os do Duda Mendonça em 2002 e da Mônica em 2006, sim. As outras parcelas não eram pagas no Brasil em reais. A Mônica Santana e o João Santana, eles tinham também algum codinome utilizado para esses pagamentos? Eu tomei conhecimento de que tinham por conta da operação. Tá, na época o senhor não tinha? Não, eu não tinha. Tá, a história do Feira eu fiquei sabendo agora. Perfeito. Voltando àquele e-mail que foi indagado ao senhor, que está na folha 30 da denúncia, que o senhor mandou lá, em caso de você estar com o seminarista, né? Seminarista era um E código. o Itali, antes de nós falarmos, o senhor pode me explicar o contexto desse e-mail agora, porque o senhor foi cortado aquela hora? Pode me emprestar? Porque aqui, eu tenho aquele aqui, ó. Tá uma letra um pouco pequena, mas... Com licença. Isto se refere, excelência, à licitação da hidrelétrica de Santo Antônio. Há aqui o nome do seminarista, que era Gilberto Carvalho, como eu já disse, italiano, também já comentei. O relator do relatório reservado, que eu não lembro mais o nome, e tudo isso tinha a ver com uma posição da Eletrobras, mais especificamente a EPE, a empresa de projetos Eletrobras, que era dirigida pelo engenheiro Tomaschini, que não está citado aí, que pretendiam que nós não fôssemos os sócios exclusivos de Furnas Centrais Elétricas nessa licitação. Essa licitação tem uma história longa.
Sim. é um sistema Não precisa entrar em de detalhes. legislação em que nós teríamos a prioridade do processo por conta de termos feito todos os estudos de viabilidade. Fizemos isso junto com Furnas e, para resumir, o Tomaschini, a briga era toda essa. E era que eu alertava o Marcelo para cuidar desse assunto para nós conseguirmos, e afinal isso veio a prevalecer, sermos os sócios únicos de Furnas na licitação. E o senhor tratou desse assunto, isso foi tratado com o senhor Antônio Palocci? Não me lembro de ter tratado disso, não. Era mais aí, no caso, um alerta ao Marcelo, uma orientação. E como é que o Marcelo sabia que esse italiano que o senhor escreveu no e-mail, o italiano era o Palocci? Não podia ser um italiano qualquer da empresa, um pizzaiolo da rua, talvez? No contexto que tá, do e-mail, o seminarista e o italiano eram duas pessoas do governo O senhor tem federal, certeza né? que esse italiano é o Antônio Palocci? Nesse caso aí, sim, era para deixar ele informado do que estava se passando. Quando o senhor falava em italiano, eventualmente nesses e-mails, o senhor se reportava a Antônio Palocci? Sim, senhor. Quando o senhor recebia um e-mail que se falava italiano, o senhor sabia que era Antônio Palocci? Sim, senhor. Tem um outro e-mail que está na representação policial pela prisão preventiva, pela prisão do senhor Antônio Palocci, está na folha 52 da representação policial. O senhor é destinatário de um e-mail enviado pelo senhor Marcelo Odebrecht, enviou para várias pessoas, Benedito, Barbosa, enviou para Alberto Silva, enviou para Pedro Novis. É um e-mail de 29/9/2006. E o e-mail diz o seguinte: Pedro, vírgula, tive que dar mais R$250 para o italiano. Eu não tenho ele aqui impresso, mas se o senhor quiser dar a volta aqui e olhar esse e-mail. Aqui, ó. Pela data, qual é a data? 2000. Setembro de 2006. O senhor vai ter que responder o microfone, tá? Vou voltar sentado. Pela data, Excelência, eu acho que, sem dúvida nenhuma, isso se tratava dos recursos solicitados para a campanha de 2006 e que, atualmente, o doutor Palocci teria solicitado um complemento ao Marcelo. E italiano ali é o senhor Antônio Palocci mesmo? Sim. Não é alguma outra pessoa, algum Não. habitante da Itália? Não, senhor. Mas também asseguro que, pela época e pelo valor, provavelmente, certamente se tratava de recursos de campanha. E esse R$250 seria o quê? 250 mil? 2 milhões? O senhor tem ideia? 2,5 milhões, 25 milhões, realmente não. Uma pergunta que eu faço ao senhor: por que, havendo essa possibilidade de fazer a doação registrada, se fazia esse repasse não contabilizado? Excelência, isso é uma questão recorrente nessas campanhas todas eleitorais, ao longo desde a redemocratização. Eu atribuo isso a duas razões. Primeiro, ao fato de que os candidatos necessitam de recursos de Caixa 2. E muitas vezes, não digo que tenha sido esse caso específico, outro, mas muitas vezes eu tinha conhecimento de que os candidatos quase que exigiam e muitas vezes imploravam. Por quê? Porque os prestadores de serviço que atendiam a eles exigiam recebimento em Caixa 2, não queriam registrar suas receitas, né? Nessas conversas que o senhor teve com o senhor Antônio Palocci, foi solicitado que os valores fossem feitos Caixa 2 ou por doações oficiais? Como é que foi isso discutido? Eu diria ao senhor que foram as duas coisas, porque o segundo motivo que eu ia lhe explicar é que também as empresas muitas vezes não interessavam revelar por um caixa oficial quanto estaria dando para um candidato, para outro candidato, para quantos candidatos. Então, a resposta que eu dou a essa pergunta do senhor é justamente que aquilo foi uma questão que foi tratada
objetivamente, que atendia o interesse das duas partes. Uma parte de receber, outra parte de pagar em caixa 2. Houve alguma, se é que o senhor se recorda, houve alguma imposição por uma das partes, seja do senhor ou seja do senhor Antônio Palocci, para que os recursos fossem passados de um jeito ou de outro? Por exemplo, uma imposição que eles fossem passados via caixa 2? Não, imposição não, senhor. Houve um acordo mútuo ali. A iniciativa de repassar no caixa 2 partiu da empresa ou partiu dele? Doutor, eu não consigo relembrar isso passados 15 anos, né? Mas eu diria ao senhor que poderia ter sido tanto uma coisa quanto outra. Mas honestamente, eu não consigo me lembrar. O senhor Branislav Conti, que o senhor conheceu? Conheci. O senhor pode me esclarecer as circunstâncias? Sim, o senhor Branislav era a pessoa com quem eu tratei durante um período muito curto das marcações das reuniões com o Dr. Palocci. Minha relação com o senhor Branislav foi exclusivamente essa. Chegou a conversar com ele a respeito desses repasses financeiros? Não. Nunca tratei de repasses financeiros com o senhor Branislav. Chegou a tratar com o senhor Antônio Palocci na presença, antes desses repasses financeiros, na presença do senhor Branislav Conti? Não, senhor. Bom, eram essas questões colocadas pelo juiz. Então, eu declaro encerrado o depoimento do senhor Pedro Novis.